Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui na Mídia FM Socorro, em nosso programa Jornada Espiritual. Todas as segundas-feiras há, nesse horário, dois programas, um conduzido pelo meu amigo Sérgio e outro por mim. Revezamos às segundas-feiras. E aqui hoje, Jornada Espiritual. Vamos dar sequência a um trabalho que muitos já estão aí acompanhando desde o início, mas para aqueles que estão vindo pela primeira vez, lembro que os programas principais e a maioria, dos programas estão gravados num canal do YouTube, onde você tem acesso através do site www.grupoajaluz.com.br. Lá tem um menu na parte superior onde você encontra a opção rádio e terá acesso aos vídeos. Os principais estão lá no início, que formam uma base para muitos assuntos que aqui eu trago. Qualquer link daquele te leva ao canal, onde constará todos os vídeos, todos os programas que eu tenho aqui gravado, transmitido. Então é isso, vamos dar início. Como é de costume, é muito importante que nos sintonizemos no aqui e agora. Então, vamos fazer uma meditação guiada, só para a gente focar para o aqui e agora. Então, procure um lugar tranquilo, relaxe e vem comigo nessa jornada. Procure um lugar confortável. Vamos realizar 3 respirações profundas, cada um no seu ritmo. Inspire e expire. Isso, sinta seu corpo. Volte a sua atenção para suas pernas, seus pés. Relaxe. O processo de relaxamento é importante no início da meditação. Com o tempo você entra nessa sintonia de forma mais rápida. O seu corpo já vai estar se acostumando
com o horário, com a disciplina. Estar numa jornada espiritual é assumir uma disciplina diária. Então, sempre no mesmo horário, realize a sua meditação. Assim seu corpo vai estar preparado. Então, como eu disse, volte a atenção aos seus pés, às suas pernas e relaxe. Ao baixo ventre, relaxe. Toda a região abdominal, peito, tórax, costas, relaxe. Braços, ombros, pescoço, relaxe. Cabeça, relaxe. Todo o corpo está relaxado. Caso perceba alguma parte do corpo, mande um comando de relaxamento. Caso ainda esteja incomodando alguma coisa, faça um pequeno movimento e relaxe. Volte sua atenção ao ar que entra e sai pelo nariz. Mantenha a boca fechada. Respire normalmente, de uma forma natural. Só preste atenção no ar que entra e sai. É comum os pensamentos virem. Você não deve evitá-los, mas não se agarre a eles. Se eles surgem, deixem ir. Observe apenas. E volte a sua atenção à respiração. Aos poucos,
Vamos retornando, voltando a atenção aqui e agora. Movimente o corpo levemente, os pés, as mãos. Faça uma respiração profunda. Isso, solte. Ok. Boa noite, Antônio Jesus da Silva. Obrigado, Antônio, pela participação. Lembro a todos que poderão participar no Facebook, lá na Mídia FM Socorro, ou no WhatsApp, que aparece aí na tela. Quem está no Face, ou então quem está ouvindo por rádio normal, é o 19 99758 9191. Ok. Hoje, 9 de setembro de 2024. Nós vamos falar sobre um mestre em especial, um mestre muito famoso na Índia, nos Estados Unidos em especial, porque foi para lá que ele viajou, e de lá se tornou mundialmente conhecido. Eu estou falando de Paramahansa Yogananda. Antes, vamos lembrar um detalhe. Quando nós estamos numa jornada espiritual, cada um a seu modo, a sua maneira, busca informações, conhecimentos para esclarecer alguma questão na sua vida. Essas questões espirituais, elas chegam para aquele que busca a compreensão da vida, ou alguma dessas questões, qual o propósito da vida, para onde eu vou, de onde venho, questões filosóficas, existenciais. Eu falo aqui para aqueles que se movimentam nessa direção. É verdade que a maioria encontram caminhos mais, vamos dizer assim, estão sintonizados e muitas vezes se acomodam numa religião e está tudo bem. Outros não acreditam na vida espiritual. São materialistas ou simplesmente vivem a sua vida acreditando que quando partirem deste mundo não vai para lugar nenhum e se encerra tudo ali. Tudo bem. Tá tudo certo.
Mas para aqueles que estão numa fase onde o que se apresenta, principalmente no Ocidente, não lhe agrada, não é o suficiente, ou discorda, esse geralmente passa a fazer mais pesquisas. Ele está numa busca. Pode ser uma busca do bem-estar, pode ser uma busca para responder às suas questões filosóficas, existenciais. Seja qual for, durante essa jornada ele vai acabar encontrando alguns autores de livros, encontrando pessoas que o ajudam a compreender assuntos ligados à espiritualidade. Hoje, com as redes sociais, principalmente o YouTube, nós temos um meio muito bom de pesquisa. Há um volume de informações enorme disponível na internet. Até a própria inteligência artificial ajuda muito você a encontrar aquilo que está procurando muitas vezes. É bem verdade que numa jornada espiritual o conhecimento é uma pequena parte. Nunca vai ser o suficiente. O que realmente é efetivo, o que é realmente válido, é a experiência que você obtém na prática de algum conhecimento. É aquela velha história. Não adianta nos lançarmos ao mar em busca das pérolas e estando na superfície e dizer: não há pérolas. Realmente na superfície não vai encontrar pérola nenhuma. Só mergulhando, indo fundo, lá no fundo, que você encontrará essas pérolas. Assim é na nossa jornada. Na superfície dos conhecimentos que você adquire, só serão conhecimentos. Só vai encher sua cabeça com mais crenças, ideias, e isso acaba sendo até um obstáculo. Precisamos ir mais fundo. E isso requer coragem, requer dedicação, disciplina, e sem isso a sua jornada é puramente superficial. Vai pular de um livro para outro, de uma crença para outra, de um curso para outro, de um ritual para outro, de uma igreja para outra igreja, de um mestre para outro mestre, de uma divindade para outra divindade. Isso tudo faz parte do jogo. As lilas, como assim dizem os hindus, as brincadeiras no jogo da vida. Está tudo bem. Mas se não está bem para você que está ouvindo agora, então eu reforço o que os mestres sempre dizem. Não pare, continue, mergulhe fundo, busque, siga em frente.
O programa é jornada espiritual e não acampamento em grupo e não estacionar, parar. É bem verdade que num dado momento nós vamos dar uma parada, mas não antes de ter avançado, de ter encontrado algo para ser digerido, amadurecido e à espera de um sinal para continuar, seguir em frente. Porque a nossa jornada não pode parar enquanto não chegarmos lá, numa dessas realizações. Uma delas, atingir o que esotericamente é conhecido como estado de Cristo, ou uma santidade, um nível de santidade. Nesse estado, você tem a percepção de Deus. Isso é algo maravilhoso. Eu não sei o que é isso, mas sei o quanto é. Ao ver isso nos olhos daqueles que já sentiram ou sentem. Esse estado de unidade com o Pai é algo que todos nós desejamos. Consciente ou inconsciente, desejamos estar unido a Deus. Essa unidade é conhecida na Índia como Yoga. E hoje eu vou falar de um dos maiores yogis da história. Claro que muitos yogis já existiram na Índia, porém esse yogi, conhecido como Paramahansa Yogananda, ele foi especial por diversas maneiras e, lógico, vivemos num mundo onde é divulgado as informações e seu trabalho se espalhou de uma forma tremenda. Talvez quem esteja ouvindo aqui não o conheça, então saiba que vale a pena tomar conhecimento da existência desse grande mestre. Esse mestre que vivia em união com Deus. Um verdadeiro yogi. Então, e quem foi Paramahansa Yogananda? Eu vou contar um pouquinho da história dele. Eu li um livro dele e muitos outros ensinamentos dele na minha jornada, alguns anos, há muitos anos na realidade para trás. Um dos livros dele, Autobiografia de um Yogi, é o mais famoso, conta a sua vivência e experiência, e isso foi importante demais para mim entender a relação de discípulo e mestre, né? E no caso dele, aconteceu tudo de uma forma muito mágica. Yogananda nasceu em janeiro de 1893 e partiu deste mundo, desencarnou em março de 1952, nos Estados Unidos. Nasceu na Índia, no norte da Índia. Só que já quando ele concluiu a universidade, lá na Índia, 20 e poucos anos, ele recebeu a orientação de
seu mestre para que fosse para os Estados Unidos, levar a filosofia hindu, ou a filosofia de vida conhecida milenarmente na Índia, para os Estados Unidos. Um país que é conhecido por sua riqueza, modernidade, e o materialismo é algo que impera, como é assim no Ocidente, não? A espiritualidade, ela é muito superficial, não está na raiz do ocidental a espiritualidade. Ela é mais superficial. A Índia tem histórias de 10 mil anos atrás, e todas as grandes histórias da Índia têm fundamentos religiosos, com mestres fantásticos, né? Rama, há 10 mil anos atrás, Krishna, há 5 mil anos atrás. Há pouco tempo, um outro grande avatar, e eu falei aqui, Bhagavan Satya Sai Baba. Então, lá é o berço da espiritualidade. É indiscutível isso. Claro que a China tem uma contribuição enorme para o planeta, para o nosso mundo. Como as filosofias de vida do taoísmo, profundas, realmente muito profundas também, mas pouco conhecida em nosso mundo, ou melhor, no Ocidente. Praticamente o budismo se tornou mais comum até mesmo na China. Bom, então imaginem vocês um garoto que já tinha uma vocação espiritual, já ainda no início da adolescência, buscava o seu mestre e acreditava que isso ia acontecer. Ele tinha fé, uma fé inabalável, como dizem, de que seria conduzido a esse encontro com Deus. E assim ele acaba encontrando o seu mestre. Um mestre rígido, porém amoroso, segundo ele mesmo. E iniciou Yogananda numa das técnicas mais avançadas da yoga, conhecido como Kriya Yoga. Essa técnica só era passada de mestre a discípulo há centenas e milhares de anos atrás. O grande mestre por trás da Kriya Yoga é conhecido como Babaji, ou Babaji, um mestre imortal. Segundo as histórias, esse mestre imortal realizado, dizem que tinha mais de 2000 anos, ele dissolveu o seu corpo físico, porque ele levaria o corpo físico para os planos espirituais. Ele simplesmente o fez isso porque de tempos em tempos ele volta a materializar o seu corpo físico e aparece para alguns discípulos de tempos em tempos. Yogananda faz parte dessa linhagem de mestres discípulos, numa nova rodada, depois de ter sido esquecida
tal técnica de yoga, conhecido como Kriya Yoga. No livro Autobiografia de um Yogi, você vai encontrar lá toda essa história. A viagem que ele fez na Europa, depois na Índia, já depois de estabelecido nos Estados Unidos, ele passa a fazer uma grande viagem, como fosse se despedindo, ou querendo matar a saudade também, porque ele sentia muita falta da Índia, num mundo que ele era um estranho, e teve bastante dificuldade no início, mas ele conseguiu formar uma ordem, uma organização, conhecido como Self. E essa organização existe até hoje e divulga os ensinamentos de Yogananda e também inicia novos discípulos, ou melhor, novas pessoas interessadas, buscadores espirituais interessados na técnica. Não necessariamente um discípulo de algum mestre dessa ordem. Por sinal, existe outra ordem que houve uma ramificação de outros mestres ligados aos mesmos, vamos dizer, outros discípulos que ligados aos mesmos mestres dessa mesma linhagem, e tem outra, mas a técnica é a mesma. E que é essa técnica Kriya Yoga? É uma técnica de meditação, baseado no controle da respiração, da concentração, nos centros de energia da coluna vertebral. Ela promove simultaneamente um desenvolvimento físico, mental e espiritual. É uma yoga mais completa. A yoga que vocês já ouviram falar, que é muito comum no Ocidente, é mais conhecida como Hatha Yoga. É apenas uma parte dessa técnica conhecida como Kriya Yoga. Tem as posturas, os mudras, a pranayama, que são técnicas de respiração. Então, esse conjunto de técnicas foram organizadas e passadas de mestre a discípulo, e quem as pratica diariamente tem nela uma poderosa ferramenta no desenvolvimento espiritual, em sua jornada espiritual. Voltarei a falar sobre essa técnica e onde você poderá ter acesso a ela daqui a pouco. O que a gente aprendeu com o Yogananda? Alguns ensinamentos dele, né? E ele fala muito em ter fé na sua jornada. Nós, quando estamos nessa jornada espiritual, no mundo ocidental, principalmente aqui no Brasil, onde não há uma cultura desse nível de espiritualidade mais profunda, a gente ter assim um orientador, né? Diferente da Índia, aonde se você tem essa vocação ou tem esse interesse, você tem condições de se deslocar de uma cidade para uma outra cidade, e lá vai ter um mestre, um guru bem mais esclarecido, ou então um yogi, onde você pode treinar com ele algumas técnicas de meditação,
ou práticas do yoga, da yoga. E faz parte da sua história, das pessoas que vivem na Índia, principalmente as pessoas que vivem no interior, não nas grandes cidades. A grande cidade, infelizmente, na Índia, as grandes cidades se contaminaram com toda a tecnologia e com a integração global. Houve uma contaminação do Ocidente lá. E lógico, de uma forma geral, houve uma degradação. Mas no interior da Índia há ainda muita tradição. Você tem condições de ter acesso às verdadeiras filosofias de uma forma mais pura. Então, é muito comum lá os pais serem devotos de um mestre que ali está ainda vivo, como uma representação de Deus. Diferente de nós que achamos que Jesus, por exemplo, é o único filho e único representante de Deus. Essa visão distorcida, infelizmente, mal interpretada, fez com que a gente ignorasse tudo mais. Na Índia é tradicional ter, de tempos em tempos, um ser que representa Deus de uma forma física. São mais raros, como os avatares. O mais recente, como eu falei, o Satya Sai Baba. Porém, existem outros mestres que já são realizados, né? São aqueles seres iluminados. E homens santos, são muitos homens santos. É comum ter homens santos na Índia. Ainda temos homens santos lá, com maior número, provavelmente, no planeta. Então o acesso, e isso faz parte de uma geração passando para outra. Imagine milhares de anos passando, essa cultura vai se formando. É comum em algumas regiões da Índia, quando o homem que foi casado, criou seus filhos e já chegando aos 60 anos, ele abrir mão de tudo, preparar a família para ele se tornar um renunciante, mergulhar nas florestas da Índia em busca da união com Deus, praticar e se dedicar à espiritualidade até o resto das suas vidas. Existem festivais constantes religiosos na Índia, e um deles, durante esses festivais, essas pessoas que foram embora podem ser reencontradas nesses festivais, nesses lugares especiais. Porém, a família aceita isso porque faz parte da sua tradição. Não tem na mentalidade deles a ideia de que a morte é o encerramento. Que reencontros podem acontecer? Se assim for, importante e necessário para aqueles que desejam o reencontro, porque muitas vezes pode atrapalhar a sua própria jornada. Precisamos ter fé nessa condução, naquele que o conduz, no grande mestre, o mestre de todos, que nós chamamos de nosso Senhor, de Deus, consciência pura, consciência cósmica. Se está ouvindo esse programa, é porque de alguma maneira você já se sintoniza com tudo isso.
Vamos ouvir uma música e eu volto já já. Ok, vamos voltando e vamos dando continuidade a esse assunto sobre os mestres espirituais. Em especial do mestre Paramahansa Yogananda. Então, como eu comentei, em nossa jornada vamos encontrar esses homens excelsos, esses seres tão especiais no sentido de que são os nossos irmãos que conseguiram atingir um nível de percepção e de unidade. E que benefício eles têm com isso? Todos os benefícios. O que todos nós precisamos. Todos os valores, sentimentos que nos faz nos sentirmos felizes. De uma forma completa. A verdade é que nós não entendemos isso direito. Que verdade, que sentimentos especiais de felicidade e amor é esse, né? O que nós sabemos é que esses homens santos, eles transbordam felicidade, e o prazer deles está em dividir esse amor
com os seus semelhantes. Eu não sei a verdadeira história de Santo Antônio, por exemplo, mas o que foi registrado e contado quando a gente assiste, ou São Francisco de Assis, quando a gente assiste um filme sobre a vida deles, ou lê algo a respeito, com o filme transmite um pouco mais de emoção, né? A gente ao ver aquilo, um homem santo assim, em sua bondade, em sua compaixão, faz com que a gente perceba que é isso que nos falta. É isso que nós queremos. Consciente ou inconscientemente, buscamos esse sentimento verdadeiro de compaixão, amor, felicidade em outras pessoas, em outras coisas. E quando é em coisas materiais, é como a gente estivesse atrás de migalhas, comparado com esses verdadeiros sentimentos sentidos por esses mestres. São migalhas. Quando uma mãe tem um amor por uma criança, seu filho, dá para perceber ali um sentimento, um pai para o seu filho, desde que seja aquele amor incondicional, não aquele amor possessivo, não aquele amor vingativo, ou aquele amor que não é amor. O amor incondicional é aquele que é dado sem receber e sem esperar algo em troca. É aquele que está ao seu lado, que te ajuda, que está sempre presente. É algo mais raro, mas é comum ver isso numa mãe. As mães, quando se envolvem com seus filhos, até as tias, que demonstram aquele amor, os avós, por uma criança, porque a criança, quando ainda muito pequena, principalmente os bebês, até os seus 2 anos de idade, ela está expressando ali a pureza, a consciência, Deus se manifestando de uma forma pura. Aquela pureza é a nossa essência também. E sentimos tanta falta daquilo que queremos estar ao lado, agarrar um bebê daquilo. Não é à toa que a gente acaba se apaixonando, sentindo falta, porque perdemos essa conexão dessa pureza e buscamos isso de alguma maneira fora da gente. E o que esses homens santos falam é que isso está dentro de você. E isso é muito difícil. Criamos durante milhares e milhares de existências, camadas e mais camadas, que fez com que a gente nem saiba o que exatamente é isso. Felizes aqueles que conseguem ter esse sentimento de amor incondicional. Felizes aqueles que têm isto em seu coração e não se deixa contaminar pelos ciúmes, pela inveja, pela possessão. Não dá para viver às custas de algo externo, porque em um dado momento você vai perder.
em um dado momento, aquilo vai desaparecer. Em um dado momento, aquilo vai se enfraquecer. Em um dado momento, você vai querer isso em você, e não buscando em outros ou alguma coisa. E aí que surge a jornada espiritual de forma consciente, uma busca consciente. Os homens santos, em seu dia a dia, eles demonstram, em sua maneira de ser para nós, como fazer. Alguns outros homens santos, eles têm uma missão de ensinar como chegar a esse ponto. Cada um serve os seus semelhantes à sua maneira, mas todos esses homens santos são extremamente amorosos, pacíficos, respeitosos. Então, eles nos ensinam também só com os exemplos. E o buscador, o que está na jornada espiritual consciente, tem que ficar atento a isso. E aproveitar essas oportunidades que chegam até ele. Ou ir ao encontro delas. Ou praticar, se esforçar e não desistir em ser como eles. O Mestre Jesus disse que poderão fazer o mesmo que eu ou até mais. É disso que se trata a jornada espiritual, não é? Um dos ensinamentos de Yogananda, ele escreveu alguns livros. O maior deles foi a autobiografia de um yogi, que conta a jornada dele. É fantástico, é um best-seller na área da espiritualidade. Já tem aí mais de 100 anos, vamos dizer assim. Não chegou a 100 anos, mas foi em 1950 alguma coisa, então já tem mais de 50 anos esse livro. E você encontra com facilidade em português, tá? E um dos livros dele é a cura física, mental e espiritual, né? Um dos seus ensinamentos, extrair ali alguns ensinamentos que tem tudo a ver com o que eu venho falando aqui, né? Ele diz o seguinte: em seu aspecto mortal, o homem está dotado de uma natureza tríplice e anseia pela libertação de todas as formas de sofrimento, isto é, a cura das enfermidades corporais, a cura das enfermidades da mente, enfermidades psicológicas, né, tais como medo, raiva, os maus hábitos, a consciência do fracasso, falta de confiança e iniciativa. A cura das enfermidades do espírito, tais como a indiferença, a falta de um propósito na vida, o dogmatismo e a soberba intelectual, o ceticismo, o satisfazer-se com o aspecto material da existência e a ignorância tanto das leis da vida como da divindade do homem. Então aqui ele fala que o homem está na busca de se libertar dessas formas de sofrimento no nível físico, mental e espiritual. Acrescenta, é da fundamental importância dar igual valor à prevenção e à cura desses 3 tipos de enfermidades simultaneamente. A maioria das pessoas fixa sua atenção na cura dos problemas físicos exclusivamente, por serem estes mais tangíveis e óbvios. Mas não se
apercebe do fato de que as verdadeiras causas de todas as aflições humanas estão nas perturbações mentais, tais como a ansiedade, o egoísmo, e por aí vai, né? E na cegueira espiritual que impede de perceber o divino significado da vida. Esta é a mídia FM Socorro, CY 945. Continuando. Uma vez que o homem tenha destruído em si as bactérias mentais da intolerância, da raiva e do medo, e tenha libertado sua alma do poder da ignorância, é muito pouco provável que sofra de enfermidades físicas ou de privações materiais. Então, se o homem se liberta desses tipos de sofrimentos, é pouco provável que sofra de alguma enfermidade, seja ela no nível físico, ou mental, ou espiritual. E ele comenta como podemos prevenir essas enfermidades no nível físico. Ele comenta aqui que devemos evitar os excessos na alimentação, obedecer às divinas leis de higiene. Sim, a higiene pessoal. Isso tudo é muito importante. Cuidar do nosso corpo físico. Prevenir o desgaste físico, evitando o coração a um trabalho excessivo. E até comenta que o medo e a raiva fadigam este órgão. Imagine vocês que pessoas raivosas tendem a ter problemas no coração. Inevitável. Pessoas com medo de que aconteça algo, de que perca algo, esse medo excessivo vai lhe causar muito mal ao coração. Ele comenta a importância de cultivo da serenidade mental, pois assim oferece ao coração o repouso necessário. E em seus ensinamentos ele explica de várias maneiras os cuidados que devemos ter com o nosso corpo físico, o nosso templo, o templo da nossa alma. Não somos nós que temos uma alma, mas sim a alma que tem um corpo físico. Nos identificamos tanto com esse corpo que achamos que somos o próprio corpo. E num dado momento em nossa jornada, nós vamos nos identificar com a nossa alma e achar que é a alma. Mas também não é. Mas isso, em outros comentários, em outros programas, eu já cheguei a comentar. Ou irei falar de novo, ou voltarei a tocar nesse assunto. De qualquer forma, não podemos nos apegar nem ao corpo e nem à mente. Mas devemos cuidar deles, porque são os veículos que nos ajudam a seguir em frente em nossa jornada. Se estamos no plano físico, temos um corpo físico e precisamos cuidar bem dele, evitar os excessos. Como prevenir as enfermidades mentais? Cultivar a paz e a confiança em Deus. Libera a tua mente de todo pensamento perturbador, preenchendo-a de amor e de alegria. Toma consciência da superioridade da cura
do tipo mental sobre a terapia física. Afasta os maus hábitos sob cuja influência tua vida se torna infeliz. Percebemos nos homens santos, diferente dos seres iluminados, eles têm, claro que todos são, vamos dizer assim, especiais, cada um oferecendo uma face, uma parte de Deus, enfatiza uma parte de toda a sabedoria divina. Os homens santos, eles estão mais no serviço direto, contato com as pessoas. Eu tenho comentado aqui, que Chico Xavier foi um dos homens santos fantásticos que esteve aqui entre nós. Mas existem outros, até mesmo eu acredito nisso, Valdo Vieira, também vamos dizer assim, um daqueles que levanta a bandeira do Espiritismo, mas eu não vejo nem tanto Valdo Vieira como Chico Xavier, eu não vejo assim em termos de que religião eles pertencem. O que importa é que eles são seres humanos que nos ensinam questões fundamentais sobre a relação humana, sobre o amor, sobre a compaixão, em estar disponível para ajudar o próximo, contribuir com o bem. Então, o que eles têm em comum também, em todos os homens santos, se você ler as histórias desses homens santos, é a fé em Deus, o amor a Deus. Nós nos esquecemos dessa relação íntima com Deus. Nós perdemos a fé nas leis de Deus. Se as coisas estão bem, a gente agradece a Deus e se acha que está no caminho com Deus. Mas se algo de errado acontece em nossa vida, as pessoas já rapidamente se perguntam: nossa, mas por que Deus isso aconteceu comigo? Ou então, pessoas de fora vão julgar e falar: olha, tá vendo? Aquilo aconteceu com fulano ou ciclano, porque se desviaram de Deus. Quer dizer, se algo de bom acontece, Deus está do nosso lado. Se algo ruim nos acontece, é porque Deus nos abandonou ou nós nos afastamos de Deus. Não tem nada a ver, gente. Isso tudo é criação da nossa mente. Deus não se afasta ou se aproxima mais. Deus está aí em você, aqui e agora. Sempre esteve presente. Quem se afasta ou se aproxima é a sua maneira de percebê-lo. Distorcida ou esclarecida, amorosa ou raivosa, verdadeira ou falsa. Deus está em nosso íntimo de uma maneira inseparável. E isso não tem como ser diferente, porque nós somos parte dele. A divina presença eu sou é o que anima todo ser humano. E isso nós somos. Precisamos ter fé, porque neste mundo onde se perdeu a conexão com Deus, precisamos recorrer
E é assim que acontece. Não é à toa que eles estão entre nós, os homens santos, os avatares, os seres iluminados. Não é à toa que eles estão aqui e eles vêm. Não é à toa. É para mostrar a nós de como devemos fazer para estar lá onde eles estão. Que podemos fazer o mesmo. Não há como avançar na nossa jornada sem um certo sacrifício, porque há muitas distrações o tempo todo. É festa para tudo. Não há tempo para nada. Esse é o jogo das trevas. E gostamos desse jogo. Gostamos porque nascemos em meio a ele e foi vendido a ideia e somos bombardeados pela mídia constantemente de que a felicidade está em todos os benefícios oferecidos por alguma empresa, por alguma programação de entretenimento, na conquista de alguma coisa, tudo fora da gente. E assim a gente se mantém preso no que esses mestres falam no jogo de Maia, na ilusão. A devoção a Deus, que é o que nós percebemos muito nesses homens santos, é reforçado aqui para o Yogananda, informando que ao cultivar essa paz e a confiança em Deus, vamos curar todas as nossas enfermidades mentais. Não importa qual a sua religião, a sua crença. O que importa é você ser sincero nessa jornada. Que ferramenta, filosofia, religião você vai utilizar, porque são instrumentos que você deve usar. Em um dado momento, lá na frente, você vai ter que abandonar até esses instrumentos. Mas tudo tem sua hora. Se há necessidade de utilizá-los, então use-o. Experimente. Veja os resultados que se apresentam. Não perca a fé nisso. Observe o exemplo desses homens santos. Eles têm muito a dizer com as suas atitudes. Yogananda fez isso a sua vida inteira. E ele acrescenta aqui sobre as questões de como prevenir as enfermidades espirituais. É possível tornar nossas mentes cada vez mais espirituais, mediante o método de libertar-nos de todo conceito de moralidade e de mutabilidade. De todo conceito de mortalidade e de mutabilidade. Conceitos estes que limitam nosso ser. O corpo não é senão vibração materializada e deveria ser reconhecido como tal. O que ele quis dizer aqui como libertar-nos de todo conceito de mortalidade e de mutabilidade? A ideia de que a morte acaba tudo. Muita gente, dentro de casa, eu vi exemplos como esse. Vai à igreja todos os finais de semana, diz que acredita em Deus, mas quando há um comentário sobre o que é a morte e qual é a sua posição, a ideia de que morreu, acaba tudo. Nunca ninguém voltou, veio de lá
para provar algo diferente. Essa ignorância ou uma visão distorcida sobre a vida é uma falta de respeito até para com a vida, porque se observarmos quanto a vida nos ensina acerca da continuidade da vida em si, de que nada morre, tudo se transforma, mostra o quanto somos ignorantes nesse processo. E a vinda de tantos mestres espirituais sempre indicando de que aqui não é o mundo a que pertencemos, que estamos aqui de passagem. Há vários sinais, e nos últimos anos isso se tornou muito fácil de se observar. Mas sempre teve, de alguma maneira, alguém trazendo essas informações. Não importa se é uma tribo indígena, onde o pajé está em conexão com a natureza e traz essas informações, ou se é um homem santo. Precisamos retomar e vivenciar, praticar esses valores, esses conhecimentos. Quando ele diz conceitos de mutabilidade, essa questão de estarmos sempre mudando, isso é uma constante na natureza. Tudo está mudando, mas o que ele quis dizer aqui é que, em essência, a nossa divindade, ela é imutável, ela não muda. Não é ela que está evoluindo. Deus não evolui. E se somos partes de Deus, e o que nos anima é essa parte de Deus que podemos chamar da divina presença eu sou, ou Espírito Santo, como desejarem. Se ele não evolui, ele é imutável, o que muda? O que muda não é real. É isso que ele quer dizer. Porém, não significa que esse mundo é puro sonho. Sim, é do ponto de vista desses seres iluminados. Porém, esse sonho está acontecendo, e esse sonho pode ser um sonho feliz. Mas para isso a gente precisa estar livre desta prisão. E nós vamos ter que nos valer da nossa mente para conseguir nos libertar. É como pegar um espinho para remover outro espinho encravado em nosso corpo. A mente é a causa dos nossos sofrimentos, mas é ela também uma chave que inicialmente vamos usar para poder nos libertar. Suavizando o nosso coração, aquietando a nossa mente, ficando em silêncio. Vamos nos aproximando cada vez mais dessa essência que é Deus. E assim a gente vai conseguir avançar em nossa jornada. Não tem outra maneira. Pode seguir todos os caminhos, ler todos os livros, ver o que esses grandes mestres falaram. Vamos cair nisso aqui. Sempre. E vamos repetir aqui de diversas maneiras a mesma questão, para que nós não nos esqueçamos do principal.
Olha o que Yogananda fala. Deus mora em cada átomo da criação. Se ele retirasse sua presença vivificadora, os mundos se desvaneceriam no éter, sem deixar nenhum vestígio. O ser humano depende absolutamente de seu Criador. Assim como a saúde, a felicidade e o êxito que ele atrai são produto de sua obediência às leis divinas. Da mesma maneira, a ajuda e a cura que necessita pode conseguir diretamente de Deus, através da oração. Como todo homem santo, nos lembra a importância dessa comunhão com Deus. O yogi, até na palavra yoga, significa unir-se, união, estar ligado, que também deriva aí a palavra religião, de religare, do latim, que significa voltar a ligar-se a algo que perdemos lá para trás. Então, a religião, yoga, em essência, é a mesma coisa. Não que a religião hoje, como a conhecemos, promova de fato essa religação. Quem conseguir separar o joio do trigo vai encontrar em todas as religiões a condução para permitir essa religação. Isso é verdade também. Quem está na jornada espiritual não precisa se preocupar vamos dizer assim, se pertence a A ou B ou C. Se ela contribui, é uma ferramenta que contribui para a sua jornada, use, pratique. Mas não podemos perder o nosso foco. O que mais Yogananda comenta? Se quiser ser bom, analise-se e desenvolva as virtudes que existem em você. Enfatize a luz e não existirá mais escuridão. Estude, medite e faça o bem aos outros. Já existe maldade demais no mundo. Não fale mal. Não pense mal e não faça o mal. Seja como a rosa, exalando para todos o doce aroma da bondade da alma. Alimente apenas amor em seu coração. Quanto maior for sua aliança com o bem, maior será o bem em sua vida. Bom, essa é só alguns pensamentos, algumas indicações na sua jornada. Eu já tinha esse material para falar sobre Yogananda já reservado para um dia que eu ver aqui no programa. Mas eu trouxe hoje em especial, não por acaso. É que eu tomei conhecimento através do Sérgio de um comunicado que me deixou muito feliz em saber que aqui em Socorro existe um grupo de praticantes de Kriya Yoga. Olha que legal, que oportunidade para você que mora aqui em Socorro, está aí na sua jornada espiritual, e eu tenho enfatizado aqui a importância de práticas como a meditação, yoga, e você, de repente, fazer parte de um grupo que pratica uma técnica milenar,
transmitida de mestre a discípulo, e assim esse discípulo se torna um grande mestre que passa a ter outros discípulos e vai passando de geração em geração, vindo lá de um grande avatar, de um grande yogi imortal, como eu comentei no início. E você tem agora acesso aqui em Socorro a essa técnica. Eu tive a oportunidade de fazer parte de uma palestra desse mestre que veio da Índia e trouxe essa Kriya Yoga aqui para o Brasil, e fiz até a iniciação em Kriya Yoga. E isso está ocorrendo todo ano, né? Ocorre no Brasil há muito tempo, há um certo tempo. Pelo menos eu participei dessa palestra há uns 10 anos atrás ou mais, né? Eu me iniciei em Kriya Yoga há um pouco mais de 10 anos. Acabei seguindo um outro caminho no sentido da minha jornada. A Kriya Yoga fez parte por alguns anos e eu comecei a usar outras práticas, mas elas não são tão diferentes assim. Como eu falei, há muitos mestres, há muitas técnicas, cabe a cada um encontrar a que mais se adequa, a que você mais se identifica e colocá-la em prática. Então, gostaria de comentar com vocês aqui que na sexta-feira da semana que vem, no dia 20/9, às 19 horas, vai ter uma palestra que antecede a iniciação, que será no sábado e domingo. Isso vai acontecer aonde? Na Biblioteca Municipal de Socorro, na rua Campos Sales 177. Aí no centro de Socorro, vocês conhecem mais do que eu, né? E para quem quer obter mais informações, basta ali no Instagram digitar ali @kriyayoga.socorro. Kriya, K-R-I-Y-A, Yoga, Y-O-G-A. Kriya Yoga, tudo junto, .socorro. @kriyayoga.com, ou desculpa, kriyayoga.socorro, né? Isso no Instagram. E para quem estiver ouvindo esse áudio, né? Esse vídeo que vou gravar e colocar lá no canal do YouTube, poderá também ter acesso a Kriya Yoga aqui no Brasil. Tem uma página onde tem ensinamentos, acesso a livros dos ensinamentos de Yogananda, que é a referência mundial da Kriya Yoga, tá? Na Índia, claro que existem outros discípulos e mestres que também fazem parte dessa mesma linhagem de mestres que eu comentei, e lá vocês poderão encontrar isso no site kriya.org.br. Então, se você digitar lá no navegador da internet kriya.org.br, vai cair na página no Brasil da Kriya Yoga, e lá vocês vão ver onde tem cidades onde estão ocorrendo essas palestras, essas iniciações nessa grande técnica milenar, né? E que vai estar ocorrendo aqui em Socorro na sexta-feira da semana que vem, às 19 horas, como eu comentei, lá na Biblioteca Municipal de Socorro. E vocês poderão obter informações, como eu comentei, no Instagram, @kriyayoga.socorro. Ok? Tranquilo? Eu pretendo estar lá para ouvir o que o professor Swami Svarananda vai estar dividindo com a gente informações sobre a Kriya Yoga. É muito legal, vamos dizer assim, uma oportunidade ímpar, né? Para vocês terem uma ideia, eu entrei no site e vi que, em termos de cidades, pouquíssimas cidades têm lugares aonde ocorrem essas iniciações, né? E Socorro é uma entre as milhares de cidades que tem no Brasil e que está com um grupo aqui praticante, e vindo um Swami, né? Um professor, um mestre da técnica, né?
O que é legal é que um Swami, ele não é só um professor da técnica, ele vivencia a filosofia do yoga, né? Então ele é uma referência para nós, né? Vale a pena estar próximo de pessoas assim, vale a pena ouvir pessoas assim, tá? Então está aí o recado. Que oportunidade que espero que vocês aproveitem, ok? Então é isso. Esse foi o recado. E nós hoje conversamos sobre o grande mestre Yogananda. Eu tenho um carinho enorme por Yogananda. Os homens santos me fascinam. São os meus verdadeiros super-heróis. São seres que, tipo, eu quero ser como eles são. E eu vou me esforçar para que eu consiga fazer o mesmo que eles. Porque é da nossa natureza querer dividir sentimentos nobres como amor, compaixão, verdade. E para que isso chegue a acontecer, precisamos remover aí todas as imperfeições, né, que nós temos. Nós estamos todos aqui aprendendo e tropeçamos, é verdade, mas o que o torna especial é esses homens santos que mesmo tropeçando, eles não desistem, né? Então, esse é o exemplo, né? Devotam a sua vida a ajudar o próximo, né? E o que eles desejam? O que todo grande mestre espiritual deseja é que a humanidade venha se libertar. Se libertar do quê? Do sofrimento, né? Colocamos todo um peso em cima dessas questões como religiões, é algo, vamos dizer assim, muito cheio de preconceitos. Eu não vejo a espiritualidade com esse peso, né? Eu vejo ela mais solto, mais leve, muito mais ainda do que organizações como essas, tá? Como até a própria aqui da instituição, da Kriya Yoga e todas as outras, assim, que tem um fundo religioso. Eu ainda sou mais livre disso. Porém, Yogananda colocou a Kriya Yoga como uma ciência espiritual oculta, uma ciência, vamos dizer assim, que ainda não se tornou tão claro para a nossa ciência puramente materialista. Mas, de uma certa maneira, ele chega a provar algumas coisas, que isso é, sem dúvida, uma ciência. Que é possível todos nós conseguirmos atingir esses níveis elevados de consciência, né? Eu não tenho nenhuma ligação religiosa, né? Eu fujo até de padrões religiosos, né? Eu não me sinto bem nesses padrões religiosos. Talvez pela carga da forma como a religião se apresentou ao Ocidente, né? Talvez se eu morasse na Índia, tivesse nascido numa cultura como a indiana, a minha visão seria outra em termos de religião. Mas o peso que nós tivemos e os exemplos, os maus exemplos da religião ocidental, a sua história do passado e todas as suas faltas e todos os maus exemplos, fez com que eu tivesse uma certa aversão à instituição, ok? Respeito e não tem nada a ver com os ensinamentos do grande mestre Jesus. Por sinal, eu o vejo separado da estrutura, da instituição. Ele não pertence a nenhuma religião, nenhum mestre pertence, né? As religiões acabam acontecendo depois da sua partida, se formatam, se estruturam e elas se acham no direito de ser os seus únicos representantes. Que vergonha, que tristeza. Mas isso está com os dias contados. Tudo isso vai ruir, porque para que prevaleça a verdade, todas essas
sujeira, toda essa distorção, toda essa confusão será removida, né? Claro que não estou aqui direcionando essas questões para fulano ou ciclano, né, em especial, nada, né? Eu estou falando a instituição em si, né, que vamos dizer, tem bases que estão, vamos dizer assim, ruindo, rachadas, contaminadas há muito tempo, todo tipo de religião, de uma certa forma, né? Ela está tentando se autossustentar, mas na verdade elas têm que ruir e vir à tona a verdade. E quando isso acontecer, muitas pessoas vão se sentir enganadas. Mas isso faz parte das grandes mudanças que estão por vir. Então é isso. Muito obrigado a todos. Lembre-se desse evento que vai ocorrer aí na próxima sexta-feira. Boa noite, obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro.